Isso é realista? Isso não é realista. O que não está aqui quando a gente fala da disponibilidade. Ninguém fala do tempo de máquina parada que não foi programada. Isso aqui é como se fosse um termo proibido. Os institutos Uptime fizeram uma pesquisa todo ano em vários data centers. E a última pesquisa feita, que foi na primavera desse ano, com 2.000 data centers no mundo inteiro. E adivinha o que aconteceu? 24% deles admitiram que tinham falhas não programadas no último ano. 24%, um quarto dos data centers, que são pequenos, são significativos até, respondendo essa pesquisa. 24% deles. E eu tenho certeza que quase todos eles falaram, olha, a gente teve 24/7 disponível para sempre. Em um 4 teve uma parada não programada. Então, pensa nisso. Pensa aonde está seu data center nessa distribuição. Vamos falar sobre as definições, vamos ver o relacionamento entre vários aspectos para justificar a disponibilidade. Como é que você faz isso? Ajustar planos de operação para acomodar a manutenção programada. Eu vou apresentar para vocês uma nova maneira de fornecer disponibilidade. Aquela frase cunhada da mudança de paradigma em inglês. A disponibilidade é simplesmente horas por ano, mas o resultado é a disponibilidade. A confiabilidade é uma medida da robustez dos componentes do sistema. Quão robusto é se vocês têm? Como é que eles vão fornecê-la? Outra pergunta que você tem que colocar na sua lista quando você está observando se você vai mudar para uma colocation ou até uma instalação na nuvem. O fator de criticalidade, a gente tem aqui o N. O N é zero redundância. Isso aqui é um sistema elétrico da sua casa. Quando cai a luz, tudo fica escuro. N+1 eu uso como um exemplo do meu laptop. Tem bateria nele. Ou você tem um computador em casa que você tem um APC, você tem uma bateria que fica embaixo da mesa. Você tem redundância lá, mas é bem limitada. Numa instituição maior, você tem componentes, você tem N+1, você tem mais uma UPS, tem um PDU a mais. Todas as conexões daquele diagrama de uma linha é uma linha só mesmo. Então, é a distribuição que você não tem quando você busca um sistema do tipo N+1. Então, você vai agora para um sistema de 2N, que você tem literalmente duas passagens de distribuição. Energia, resfriamento, rede. Então, com 2Ns, você pode baixar um para fazer a manutenção. Quando você faz isso, você não vai perder a falha, a tolerância. Você está lá no sistema quando você faz isso. Você tirou aquele LIP, tem um LIP. Quando você fala do que é exigido com o hardware e o software e a infraestrutura, em dólares, vai para mudar para um 2N+1. Aí eu tenho duas passagens, cada uma com redundância. Então, posso baixar uma e eu ainda tenho o N+1 como redundância funcionando na passagem que está on. Observando agora a disponibilidade de um N só, 99,107, 29 horas ano de máquina parada. O outro, se você tem um sistema N+1, você tem tempo já embutido
para 2 paradas programadas por ano, evitando aquela parada que não foi programada. O 2 anos, o 2Ns é 1,6 horas ano. Você espera, então, uma parada não programada a cada 3 anos. Se você vai para uma Tier 4, é 4 noves e um 5, 26 minutos anos, que são 10 anos. Quando eu falo disso, eu estou falando de uma parada de 4 horas. Com o uptime, foi uma pergunta que a gente fez naquela pesquisa. A gente perguntou 4 horas. É tempo suficiente para você se programar de uma parada não programada? Você vai dividir. A gente faz mais rápido que isso. Outra metade fala, olha, eu espero que a gente consiga fazer assim rápido. Esse número veio da pesquisa. Então, a gente tem o alvo da indústria dos 5 noves. Então, 5 minutos ano. Então, se você tiver 5 noves de disponibilidade, você pode passar 45 anos sem aquela parada não programada. Quantos data centers ainda vão conseguir fazer isso com a mesma configuração que eles tinham há 45 anos atrás? Não dá nem para medir isso. Então, as paradas não programadas, quais são suas causas? 24% dos respondentes disseram que a parada ou as paradas dos últimos anos. E eu queria falar um pouco do Uptime Institute. É um grupo de usuários que se juntaram e uma das coisas que eles fazem, eles compartilham a culpa, as falhas, o que eles acertaram, as paradas. Podia ser 20. Eles compartilham isso, eles compartilham o que eles fizeram para se recuperar, o que para evitar no futuro. Quando você vê isso, você vê os dados voltando para os membros, é menos da metade da indústria que tenha na parada não programada. Então, tem muitos membros da rede que passam mais de 10 anos sem uma parada não programada. Eles estão fazendo o trabalho deles. Então, relataram as falhas e a maior parte delas tinha a ver com a energia, da eletricidade que entrava, algo acontecia dentro da instalação, que não conseguia manter energia, ou problemas de gerador, problemas de UPS que caíram por algum motivo. A próxima categoria que a gente trabalha é o software, o upgrade de software. E a gente viu network e upgrade de software em várias paradas, vários problemas. A AWS você põe no Google, a United Airlines, a Delta, a British, todas tiveram problemas com networking e software, que derrubou o sistema deles, impactando, então, os públicos que voam. Infelizmente, eles, né? Mas com certeza não eu. A disponibilidade do sistema. Quando você tem uma parada não programada, a pessoa começa a apontar dedo, berrar, gritar. De quem foi a culpa? E aquela coitadinha, o técnico, o engenheiro, o operador, a pessoa que está lá trabalhando naquele momento, ele leva a culpa. E pode perder até o emprego. As pessoas já perderam o emprego por causa disso. Quando a causa raiz foi analisada dessa parada, dessa falha, você imagina, então, muitas vezes foi uma decisão do gerente. Volta onde você construiu a instalação. E as características não estavam incluídas no design, ou foram incluídas, mas foram deixadas para trás porque não tinha dinheiro naquela época, ou não precisava daquela característica quando você criou o PS, não precisava de tanto resfriamento, não precisava capacidade de rede. Conforme o lugar cresceu, a gente adiciona conforme precisa. Mas quando chegou no momento de adicionar, não tinha orçamento. Então, nunca foi colocado. Outra é não justificar 24 disponibilidade para sempre, né? E não justificando isso, a gente vai ter 24 para sempre. Todo mundo tem essa disponibilidade eterna, então a gente vai ter também. Mas, olha, a gente não tem a redundância nem a resiliência para fazer isso. Não me importa. A gente vai ter 24 para sempre. Então, espera um pouquinho. Vai ter uma parada não programada.
Você não financia a redundância para apoiar a disponibilidade, minimizando a equipe da instalação do TI. Quem tem uma equipe grande de TI hoje, comparado com o que você tinha 5 anos atrás? Tem mais gente hoje? Alguém, por favor, alguém vai ter que falar. Você está crescendo a sua equipe de TI. Eu não vejo isso acontecer. Eu vejo as equipes cada vez menores, a chegar a um ponto de que não fazer manutenção, não conseguir gerenciar o hardware, o software, a infraestrutura. Você não tem processos e procedimentos adequados que são criados, manutenção, nem implementados. Eu estava trabalhando numa parada não programada, onde eles tinham processos, procedimentos que estavam até atualizados, mas, claro, não foram implementados porque tinha uma pessoa trabalhando no data center, num equipamento. Se eu tiver mais tempo, eu conto toda a história para vocês. A implementação num data center de Tier 3 e Tier 4, você precisa de 3 pessoas. Uma com procedimento e 2 fazendo o trabalho e a terceira observando para garantir que ninguém fez nada errado, ninguém ferrou. Essa é a maneira que você faz a manutenção adequada e os upgrades todos, permitindo que a terceira manutenção aconteça quando você não tem a redundância para apoiar a disponibilidade. Você não faz manutenção. Se eu tiver tempo, eu vou contar uma história que aconteceu. Você precisa dessa disponibilidade para sempre? Como é que você justifica isso? A primeira coisa que você faz, você tem que observar o custo de uma parada. Qual que é o custo de uma parada não programada? Qual que é o custo de fazer um upgrade no sistema para evitar uma parada não programada? E o custo dessa parada? É uma perda de faturamento que vai acontecer durante essa parada. O segundo é o custo da recuperação do negócio, integridade, reputação. Isso afeta a sua reputação e os preços das suas ações. Então, você vai ter que olhar na United Airlines, a Delta, depois que elas tiveram aquela parada gigante, eu nem sei onde eles estão agora, mas denegriu a imagem, a lealdade do seu cliente, tem um custo. Eles vão para outro lugar e nem voltam. Eles vão para um outro fornecedor e falam, olha, isso aqui está tudo bem, vamos ficar com esse aqui, e eles nunca voltam. Então, o ganho potencial é da concorrência. E o seu custo de recuperação, de reparar o equipamento que quebrou, o banco de dados tem que ser reconstruído, os funcionários trabalhando hora extra, o estresse de trabalhar numa velocidade desconhecida para que o sistema volte. Todo mundo olhando em cima do seu ombro enquanto você trabalha. E o impacto na satisfação do trabalho. Eu vi muitos funcionários sair da empresa depois de várias paradas não programadas, onde o grupo deles foi culpado pela parada, não a pessoa em si. Mas olha, se eu ficar aqui, eu vou ser despedido. Então eu vou embora achar um emprego do que falar que eu fui despedido e depois eu vou achar um emprego. Então o custo da redundância para evitar uma parada não programada de software, de hardware, aumenta a infraestrutura. Esse custo, a gente falou de custo de uma parada, é o custo de evitar uma parada menos do que o custo total de uma parada não programada, ou uma série delas. Sim, então agora você tem que implementar um sistema, uma infraestrutura, uma redundância para apoiar a disponibilidade. Aí você tem que chegar e falar, olha, não dá para apoiar essa disponibilidade. A gente precisa disso. Boa gestão vai dizer, tudo bem, vamos colocar no orçamento, vamos para a diretoria, conseguir o dinheiro para fazer. Outros gerentes vão dizer, olha, não dá para pagar isso. Mas e programar, então, a manutenção? A gente não vai fazer, a gente vai ficar com 24 para sempre. A nossa disponibilidade é essa. Então, imagina, isso acontece muito na indústria. Você garante que a infraestrutura, hardware e software está no lugar certo? É uma lista toda, incluindo geradores, fornecedores, backup,
Se você precisar de água, fontes de água, hardware, software e a rede que esteja funcionando. Quando eu vou justificar isso para sempre, você não vai mudar a resiliência nem a redundância. A manutenção vai ser atrasada. Se não tem uma redundância adequada, essa manutenção atrasada é um desastre que vai acontecer. Vamos ver que a gente está de tempo. Vou contar uma história, então. Major Airline, nem existe mais. Estava crescendo o negócio. Eles tinham a A e a B, mas não tinha redundância suficiente para fazer a manutenção simultânea. Então, 4 anos sem fazer manutenção simultânea no sistema. Um eletricista da empresa estava apoiando o sistema elétrico, estava lá no data center, colocando mais energia, colocando mais equipamento, usando ferramenta de instalação. Deixou cair a chave de fenda, deu um curto-circuito. Interessante, foi um dos disjuntores que ele tinha acabado instalado, não tinha nem nada lá. A culpa foi disso? Você teve um painel que calhou. Ou caiu de 400 o disjuntor? Não foi nada disso. 2.000 disjuntores foram culpados. Estava no A, estava no sistema A. A carga toda passou para o B, para o sistema PSB. A manutenção nunca foi feita por 4 anos. Ele estourou, literalmente. Aquela companhia aérea não colocou. Primeiro eles tiveram 400 aviões no ar, falou, olha, tem que pousar no aeroporto mais próximo, urgente. Fica lá, não levanta mais. Até o sistema voltar a funcionar. Eles não colocaram outro avião daquela companhia aérea em 48 horas. Nenhum avião deles voou mais. E eles saíram do negócio. Graças a Deus, eles faliram. Então, a frase que eu gosto de falar nessa conversa, essa 24 para sempre não apoia. Ele só consegue apoiar aquelas paradas não programadas. Você não tem tempo de manutenção adequada, sempre tem tempo de corrigir o que quebra. Se você adiciona a redundância, a gente avalia, então, essa disponibilidade para sempre, programando uma rotina no sistema para paradas. E tem situação que talvez não justifique por causa de segurança, de vidas, fogo, polícia, hospitais, ambulâncias, recuperação de desastres, qualquer motivo que seja, pode ser que você queira fazer. Mas você tem que gastar dinheiro até para fazer isso, gastar dinheiro para respaldar isso. Então, a gente já falou de muita coisa sobre disponibilidade e falta de suporte à disponibilidade. Agora eu vou apresentar uma solução. E a solução é, eu não sei quantos de vocês aqui já ouviram falar de Hyperconverged Data Center. Alguém já ouviu falar do Hyperconverged Software Defined Data Center? Alguém já ouviu falar? Obrigado para quem já ouviu aqui. O Google é isso. A AWS usa ele também, o Alibaba, o Facebook, o eBay. É um novo paradigma, para usar uma outra expressão, que é... Eu vou falar então sobre isso. Você cria então um APC, um software bem gerenciado, um data center, ou você vai para a nuvem, porque eles estão usando isso também lá. E os benefícios, você não tem que se preocupar qual é o servidor que a sua aplicação está rodando. Você se preocupa onde seu dado está armazenado. O seu negócio está lá, quando você precisa, seu trabalho vai ser feito, tem backup, tem segurança. Eu tenho isso. Eu tinha 30 anos atrás, já quando eu trabalhei na IBM, já tinha. Porque eles tinham uma máquina de resfriamento e uma máquina de 3.900. Eu não sabia onde estavam os dados. Estavam espalhados para o país inteiro. Eu vi que eles estavam. Mas o que eu precisava estava lá, voltava, tinha backup, estava tudo certo, meu laptop estava sempre atualizado.
e me falaram, olha, eu tinha sempre muita armazenagem, eu tinha que reduzir. Mas isso era eu, não era eles, não. Então, isso é virtual novo. O que você faz? Você pega um data center e você virtualiza ele totalmente. Então, você está usando a capacidade total de cada servidor no seu data center. E seus aplicativos, seu sistema operacional e os aplicativos não estão limitados a um servidor só ou 2 servidores. Tem a capacidade de ser carregado em centenas de servidores no data center. E os remotos também, para fazer backup neles. O software entra e tem um programa de software que foi desenvolvido para gerenciar os dados, colocando... Tem aplicações múltiplas para cada servidor. Pega a aplicação que vão ser ativadas. Conforme a carga sobe, ele divide no data center todo, para que nada fique supercarregado. Se houver uma falha naquele servidor, ele não muda o seu trabalho todo. Ele só pega aqui, instantaneamente, pega aqui. Vamos dizer que tem uma linha de servidores em PDU, tem vários disjuntores, e gabinetes, todos eles ficaram sem energia ali. Eles não vão ser relocados, eles vão ser ativados em outro lugar. Então, vamos dizer que o data center todo, porque não tinha redundância, estava operando só com energia elétrica. A eletricidade acabou. Você reativa o trabalho em vários lugares do mundo, porque tem vários data centers, e isso vai ser feito instantaneamente. Então, para equilibrar a carga, ele também te ajuda com a energia. Se esse data center tem uma empresa de energia que aumentou a hora de pico, aumentou a taxa, você vai usar durante esse período de tempo também. Você segue a lua, porque à noite a carga é menor, a taxa. Então, você trabalha à noite, segue a lua, né, como eles falam. E isso dá a resiliência que você precisa num servidor individual, num rack, num data center inteiro. E, além disso, tudo isso acontece automaticamente e eu não preciso de redundância. Eu vou mostrar para vocês. Eu tenho um exemplo aqui para mostrar para vocês. Vamos pular essa parte? Tem 2 exemplos. Um é uma empresa de data center de Tier 2, Tier 3, 2 Ns e um DR que apoia esse data center, que é um N+1. Isso aqui é uma conexão em série. Os dados podem vir por aqui ou voltar. Mas os dois vão operar de maneira simultânea. Então, eu tenho 99,98, 99,74 de redundância. E se eu combiná-los, eu tenho 99,72. Na verdade, eu tenho 24 horas de hora parada ano. Então, lembre-se, 99,7. Agora, eu tenho um outro com dois data centers, 3 data centers, todos trabalhando em paralelo. O trabalho chega, é distribuído, é pré-distribuído e sai. Isso aqui está em N, sem redundância, não tem N+1, alguma redundância no equipamento para respaldar o data center. N+1 a 99,74. Se eu tiver 2 deles em paralelo, eu chego nos 5 noves de redundância. Porque estão apoiando, estão trabalhando ativamente juntos. No N, onde tem a 99,67, se eu tiver 2 deles, eu tenho 5 noves de confiabilidade. Se eu tiver 3, são 7 noves, até mais, sem redundância no data center.
Então, eu cunhei essa frase, resiliência global, quando eu comecei a aprender daquele hyper-converged. A resiliência global é a minha resposta. Não é para todo mundo. Está todo mundo pronto? Não. Se não, hoje, amanhã. Conforme vocês passarem de facilidades sofisticadas, quando vocês passarem para a nuvem, vocês vão herdar a resiliência global. Outra coisa para colocar na sua lista de se perguntar. Você fornece resiliência global e eles falam, o que é resiliência global? Aí você descreve o que eu acabei de falar para vocês. Então, isso é a disponibilidade. Eu sempre envio a minha lista de lição de casa. Volta e veja. Todo mundo tem a disponibilidade 24 para sempre. Então, volta e vê o que está por trás dessa disponibilidade. São espelhos ou você tem uma redundância sólida para apoiar isso? E começa a pensar, se você vai mudar, é difícil implementar isso aqui no seu próprio data center, que você já tem um data center lá. Você pode colocar software para achar partes disso lá. Mas sem vários data centers, você ainda precisa da redundância. Então, você tem lição de casa para fazer. Faz essa pergunta difícil. E eu vou fazer uma pergunta difícil para vocês, que é... Quem tem pergunta? Aquela porta não se abre até alguém fazer uma pergunta para mim. Aqui. Você levantou a mão, achei que você ia perguntar alguma coisa. Alguém tem que perguntar alguma coisa. Eu não cobri tudo. Tem coisas importantes que eu nem falei. Nenhuma mãozinha levantou. Então eu vou fazer a pergunta. Mas eu quero... E depois eu quero que vocês perguntem. A minha pergunta é, qual que é o custo do diferencial? Com os data centers das empresas, eu tenho 2Ns ou 2Ns mais 1 de infraestrutura que tem que ser comprada, tem que ser feita a manutenção e alimentada com elétrons da energia elétrica. Com o Hyperconverged, eu tenho mais software. O que eu quero dizer? Eu tenho mais hardware em forma de servidores e eu tenho mais software. Mas eu não tenho infraestrutura. Eu posso me livrar sem infraestrutura. Eu estou trabalhando fora e eu estou usando ar para resfriar. Eu não tenho sistema UPS. Eu não tenho um resfriador, um sistema de resfriamento. E eu fiz um cálculo bem rápido numa lista da gente fazer um break-even. Em alguns casos... O software, ele é menos caro. Se eu colocar 5 juntos, talvez seja mais caro. Mas eu tenho muita capacidade lá que eu não tenho com o Enterprise Data Center. Então, eu respondi a minha própria pergunta. Alguém vai fazer uma para mim agora. Eu sei que vocês vão querer fazer isso. Vamos lá. Eu não respondi tudo que vocês tinham. Você precisa de um microfone que está atrás de você. A sala é muito grande. E na minha idade, eu nem ouço direito mais. A pergunta vai ser em inglês. Me parece que com esse modelo você está mudando o risco de uma infraestrutura para um software, não é isso? Então, você falou de virtualizar as máquinas para rodar quase 100%. Você está colocando risco agora. Quando tiver uma falha, você fez a manutenção. Então, o seu lado do DR é o software, ou qualquer coisa que vai funcionar daquele lado, o processo que a gente está rodando, você coloca agora numa situação similar, não é isso? Verdade. Boa pergunta.
A resposta que eu tenho para você é que você tem várias instalações operando ao mesmo tempo. E eu espero que exista um glitch no software, que não exista esse glitch para você não perder tudo. Você tem que prestar mais atenção ao software e às operações. O pessoal de TI e operação sabe que a definição do software não se transfere automaticamente. O que eles transferem tem que estar pronto. Eu concordo com você. Que é um boost. Você tem que estar mais vigilante desse lado. Mas obrigado pela sua pergunta. Eu estou por aqui o resto do dia. Amanhã eu estou aqui também. Então, olha, procura pelo chapéu. Muito obrigada.